Na Terra, o tempo não passa de forma uniforme. Relógios atômicos colocados em satélites precisam ser constantemente corrigidos porque, fora da superfície do planeta, o tempo literalmente corre mais rápido. Se essas correções não fossem feitas, sistemas de GPS errariam quilômetros em poucos dias. O próprio planeta não gira de forma perfeitamente regular. Terremotos, degelos e grandes tempestades alteram sutilmente a duração do dia. O corpo humano opera em limites surpreendentes. O estômago produz ácido forte o suficiente para dissolver metal, mas não se destrói porque renova sua camada interna constantemente. O cérebro humano pode processar imagens vistas por apenas 13 milissegundos, um tempo tão curto que parece instantâneo. Ao mesmo tempo, ele ignora deliberadamente a maior parte das informações sensoriais disponíveis, filtrando o mundo para evitar sobrecarga. Mesmo parado, o corpo está em constante movimento interno. O sangue percorre cerca de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos todos os dias. As células do intestino se renovam completamente em poucos dias, enquanto algumas células cerebrais permanecem com você por toda a vida. Ainda assim, quase todos os átomos do seu corpo serão substituídos ao longo de alguns anos. A identidade permanece, mas a matéria muda. Os sentidos humanos não mostram a realidade como ela é, mas como é útil percebê-la. Os olhos não veem o mundo em tempo real. Eles recebem imagens fragmentadas, e o cérebro cria uma ilusão contínua de movimento. O silêncio absoluto não é neutro. Quando privado de som por tempo suficiente, o cérebro começa a produzir ruídos próprios, criando zumbidos, batimentos ou vozes inexistentes. Nossos olhos processam imagens enquanto o cérebro, de maneira impressionante, cria ilusões que preenchem as lacunas. Quando somos privados de estímulos sensoriais, nossa mente pode inventar sensações e até mesmo percepções que não existem no mundo real. No reino animal, as adaptações beiram o absurdo. Existem peixes que sobrevivem em poças de lama, sem água visível, respirando através da pele. Alguns insetos conseguem sobreviver congelados, desidratados ou sem oxigênio por longos períodos. Certas aves dormem enquanto voam, desligando metade do cérebro de cada vez. E há mamíferos que conseguem desacelerar o próprio metabolismo a níveis próximos da morte clínica e depois retornar à atividade normal. Isso tudo mostra como a vida encontra caminhos surpreendentes para se adaptar, não é mesmo? Plantas, apesar da aparência passiva, possuem estratégias complexas. Algumas espécies liberam substâncias químicas no ar quando atacadas, alertando plantas vizinhas do perigo. Outras conseguem diferenciar sombras de objetos sólidos, ajustando seu crescimento. E há plantas que lembram estímulos repetidos e deixam de reagir quando percebem que não representam ameaça real. A matéria, em si, não é tão sólida quanto parece. Átomos são compostos quase inteiramente de espaço vazio. Se todo esse espaço fosse removido, a humanidade inteira caberia em algo do tamanho de um cubo de açúcar extremamente denso. Mesmo assim, forças fundamentais impedem que você atravesse uma parede, criando a ilusão de solidez a partir de campos invisíveis. Mesmo que pareça estranho, tudo ao nosso redor é feito, basicamente, de espaço vazio. Mas são as forças invisíveis entre as partículas que nos dão a sensação de que o mundo é sólido e estável. Certos materiais desafiam expectativas comuns. Existem metais que lembram formas, vidros que fluem lentamente ao longo de séculos e substâncias que se comportam como líquido e sólido ao mesmo tempo. Em condições específicas,
a água pode permanecer líquida abaixo de zero ou ferver sem borbulhar, entrando em estados instáveis que parecem contradizer o senso comum. O planeta possui fenômenos silenciosos e gigantescos. Correntes atmosféricas invisíveis transportam mais água do que os maiores rios da Terra. O fundo dos oceanos abriga cadeias montanhosas maiores que qualquer uma em terra firme. Lagos aparentemente tranquilos escondem gases suficientes para causar catástrofes súbitas, liberando nuvens invisíveis capazes de asfixiar tudo ao redor. Existem fenômenos no nosso planeta que acontecem de forma silenciosa, mas em uma escala gigantesca. Correntes atmosféricas, cadeias de montanhas submersas e até lagos que liberam gases são exemplos de processos enormes que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. A percepção de realidade também pode falhar, sabia? O cérebro pode criar memórias falsas tão convincentes quanto as reais. Às vezes, sensações físicas surgem apenas por expectativa. E, olha só, emoções alteram decisões antes mesmo que a consciência perceba. Muitas escolhas são feitas milissegundos antes de você acreditar que decidiu algo. O tempo psicológico não acompanha o tempo físico. Momentos de perigo parecem se alongar, enquanto períodos repetitivos desaparecem da memória. Crianças sentem o tempo passar mais devagar do que adultos porque tudo é novo. O cérebro registra mais detalhes, esticando a percepção subjetiva da experiência. Até o que chamamos de acaso esconde padrões. Sistemas complexos, como clima, economia e ecossistemas, obedecem regras simples que geram comportamentos imprevisíveis. Pequenas variações iniciais podem levar a resultados drasticamente diferentes, tornando a previsão absoluta impossível mesmo com tecnologia avançada. Mesmo em situações aparentemente aleatórias, existem padrões ocultos. O clima, a economia e os ecossistemas são exemplos de sistemas onde pequenas mudanças podem criar grandes impactos, revelando uma ordem sutil por trás do acaso. A realidade cotidiana é sustentada por fenômenos invisíveis e improváveis. Cada respiração mistura moléculas que já passaram por incontáveis organismos. Cada pensamento depende de impulsos elétricos mais fracos que uma pilha comum. E cada objeto sólido é mantido íntegro por forças fundamentais que ninguém vê, mas das quais tudo depende.